Vou trazer agora em primeira mão como eu quebrei financeiramente. Eu saí de uma estabilidade, eu era servidor público, para empreender no mundo digital e quebrei financeiramente. Então, o que que aconteceu? O que que me levou a quebrar? Como eu quebrei também como homem, como marido e como eu me reergui. O que que eu fiz para me reerguer, tanto financeiramente quanto na área familiar. Porque a gente sabe que muitos casamentos eles desabam por conta de uma quebra financeira. E eu não estou falando aqui que é porque a mulher é interesseira ou e vai embora. Não, acabam mesmo, porque a falta de uma estrutura financeira mínima, ela desestabiliza o homem. Nós, homens, temos o instinto natural, ainda que a gente não seja, ainda que a gente discorde, a gente tem um instinto natural de provedor. Está dentro de nós, está no nosso DNA. E então, quando a gente fica desempregado, quebra financeiramente, quando a gente faz qualquer movimento que coloque esse risco, naturalmente as nossas estruturas também se abalam, emocionais, de relacionamento e tudo mais. Então é isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo, contando para vocês um pouco da minha história. Eu era servidor público desde os meus 20 anos 19 para 20 anos de idade, servidor público, passei em concurso público federal, ganhava bem, consegui a minha independência financeira dos meus pais, né, de não precisar mais depender deles. Então, eu estudava na faculdade, ganhava bem, ou seja, eu tinha dinheiro, na verdade, para estudar com tranquilidade, né, a faculdade, enfim. E aí o que aconteceu foi, eu passei depois em outros, quando eu me formei em Direito, depois passei em outros concursos da área jurídica em Brasília, também da área federal, concursos altamente concorridos. Trabalhei no Supremo Tribunal Federal como analista, fazia minuta de decisão para ministro lá. Trabalhei depois como oficial de justiça do TJDFT em Brasília também. Então eu era oficial de justiça, tinha um emprego dos sonhos, porque eu trabalhava relativamente poucos dias durante o mês, ganhava muito bem e tinha muitos dias ali de folga, né? Só que eu não quero, por favor, dar atenção nisso, porque apesar de parecer uma mamata, eu saí justamente por isso. Então, só trazendo rapidamente por que, que eu saí do serviço público sem entrar nos detalhes disso. O fato é que o serviço de oficial de justiça, ele para mim foi muito, exigiu muito emocionalmente. Por quê? Primeiro que eu comecei atuando num presídio. Então eu fiquei 2 meses intimando gente, citando, levando comunicações para gente dentro do presídio, entrando em presídio, cara, aquilo ali é um ambiente insalubre. Então aquilo já mexeu comigo. Mas depois na rua, eu ia pra rua, pô. Às vezes eu ia fazer uma operação grande de reintegração de posse de fazenda. Eu ia com o meu peito. E o policial, todo encapuzado, fuzil e Fabrição lá, sem porte de arma, sem um canivete no bolso e com o peito aberto. Então, isso começou a me estressar, fazer a condução coercitiva de gente para, por exemplo, ser testemunha em júri. Então, eu ia na casa de gente de madrugada, eu já tive vezes de sair de minha casa 3 e pouco da manhã para andar 100 quilômetros para pegar o cara junto com a polícia, levar para o fórum e eu tinha que chegar no fórum 6 horas da manhã. Então, assim, várias situações desse tipo foi me desgastando, desgastando, desgastando. E aí chegou o momento que eu já queria, na verdade, eu sempre quis empreender, ter um negócio próprio e tudo mais, mas nunca fui por falta de dinheiro. Aí eu fui para o mercado digital, né? Eu não vou entrar nos detalhes, uma outra hora eu gravo os vídeos contando dessa história de porquê, como eu saí, como eu fiz o meu projeto de transição de carreira, como eu errei na minha transição de carreira. Mas aí eu comecei a atuar como professor de curso preparatório para concurso, depois eu fui e tive o meu próprio produto ali no mercado digital e foi muito bom. Tive um primeiro ano ali muito bom financeiramente e eu falei, por maravilha, amarrei o meu burro, vai ser aqui que eu vou. Eu sabia conduzir, sabia fazer dinheiro com aquilo, sabia ajudar, tanto que vários alunos meus desse meu primeiro produto me acompanharam por vários outros produtos que eu abria mentorias e conduzia, porque era sempre com muita qualidade, com muita entrega, era gerando resultado real, não era encheção de bolha de sabão que estoura e ninguém sabe mais para onde vai. E aí, o que aconteceu foi, eu produto digital, então, pô, massa, tinha gente trabalhando comigo, tava legal, um faturamento bom ali. Só que, primeiro ponto, eu não tinha a visão de empresa, então
era um dinheiro que entrava, o dinheiro era meu, não tinha essa visão de empresa, apesar de ter uma estrutura, de ter um CNPJ e tal. E foi passando o tempo, eu fui fazendo, executando ações de venda, e eu fazia tudo praticamente sozinho, porque apesar de ter gente, eu tinha freelancer que fazia determinadas coisas, mas o grosso era eu que fazia, né? Criação da estratégia, escrever as copies, né? As cartas de venda, gravar os vídeos, editar não, o design também não, mas tudo isso eu fazia, até páginas eu cheguei a fazer. E aí, com 2 anos fazendo isso, e especialmente no último semestre que eu fiz isso, eu fiz de forma intensa, toda semana uma ação de vendas, toda semana uma ação de vendas. Só que tinha um determinado problema aqui. Como eu era servidor público antes, eu tinha saído do serviço público. Para vocês terem ideia, o meu último contra-cheque bruto foi de 14 mil reais. E eu tenho isso, eu sempre posto isso para mostrar para as pessoas. O meu último contra-cheque como servidor público foi de 14 mil. Aí eu era professor de cursinho preparatório paralelo, ganhava muito bem. E eu tinha um padrão de vida alto. Já era casado, tinha um padrão de vida alto nessa época. Aí quando eu fiz a transição para esse meu negócio, eu não diminui o meu padrão de vida. Então o que aconteceu? Eu ainda estava com a empresa iniciando, mas não tinha essa visão. A minha visão era de o jogo tá ganho, né? E tinha uma visão também, diria muito que está hoje muito ainda, né? De dinheiro rápido do digital, 6 em 7. Eu achava que eu ia, né? Ficar rico, milionário em pouco tempo, coisas desse tipo. Isso me gerou uma expectativa muito alta. Eu não diminui meu padrão de vida e chegou um determinado momento que eu não conseguia vender o suficiente para manter o meu padrão de vida e manter a empresa rodando. Entende? Erro básico de principiante, mas que muita gente cai até hoje aí, e até outras pessoas, médicos, gente que é profissional liberal. E passei por isso. E aí o que aconteceu foi, eu estava extremamente esgotado mentalmente, não estava ganhando o suficiente, não estava ganhando o que eu queria, e isso tudo sugou minha energia. Sugou minha energia. Nessa época, minha esposa também tinha feito uma transição, e a gente estava trabalhando junto. Aí você já viu o cenário de terror. Não na nossa vida de casal, porque graças a Deus a gente estava muito unido, mas sim na nossa vida financeira. E aí eu desesperei, tive ali quase um burnout, eu diria. Entrei num processo profundo assim de uma depressão, e uma depressão muito sutil, né? Eu não fui ali para cima de cama, não fiquei realmente mal, não precisei tomar um remédio, nada disso, mas faltou, eu perdi o brilho nos olhos para fazer as coisas, eu estava perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sabe? Completamente à deriva nessa situação. E aí, obviamente, a gente quebrou financeiramente. Não tinha mais dinheiro, aí a gente começou padrão de vida alto, mesmo diminuindo, o padrão de vida continuava alto, aí a gente começou a usar dinheiro emprestado. Pegamos dinheiro com cunhado, com mãe, aí começamos a vender coisas nossas, vender coisa nossa, pegando dinheiro. Mas aí, qual que é o ponto aqui? Esse é o momento onde a família desaba se ela não tem uma estrutura. A minha família, eu vou confessar, ela não tinha uma estrutura toda, assim, para dizer, a gente não era nem casado na igreja, a gente não estava ainda, não tinha voltado para a igreja, a gente realmente estava numa situação de muita conexão, já tinha aí mais de 10 anos juntos e a gente ainda não tinha filhos, tinha vontade de ter filhos, então foi um momento que a gente estava muito conectado e isso ajudou, porque a gente realmente se deu as mãos ali, pô, vamos fazer as coisas juntos, vamos fazer acontecer. E aí o fato que a gente ficou ali cerca de 8 meses nesse processo, eu fazia um dinheiro ou outro com alguma outra coisa ali que eu inventava, mas nunca era suficiente, e nesse tempo todo a gente, quer dizer, mesmo eu afastado da igreja, minha esposa também, a gente sentiu na pele a proteção divina para nossa família. Porque, assim, não quero entrar em detalhes, mas o dinheiro aparecia para pagar as coisas. E eu não estou aqui querendo incentivar loucuras, incentivar falta de zelo, porque aconteceu comigo naquela situação. Eu não faria de novo, mesmo sabendo o que aconteceu, mesmo sabendo que Deus não deixou a gente na mão, a gente não passou necessidade, não passamos nenhum tipo de apuro nesse sentido de não ter o que comer, de não ter para pagar umas contas, de ter gente batendo na porta para cobrar coisa.
Graças a Deus a gente não passou, mas mesmo sabendo que ele estava lá, hoje eu não faria nada para repetir isso. Então eu não estou estimulando um comportamento desse tipo. Mas não faltava nada. Era incrível. Chegava um dia que tinha que pagar uma fatura de um cartão e aparecia um dinheiro inesperado. Quando eu digo inesperado, não é assim, cai na conta não sei da onde. Não. Ah, sei lá, alguém que estava me devendo resolve pagar depois de eu nem cobrar mais e nem saber que aquele dinheiro existia, por exemplo. Coisas desse tipo que aconteceu reiteradas vezes durante esses 8 meses. A gente conseguia sobreviver sem passar necessidade, mas é claro, fazendo esses, eu pegando um dinheirinho, fazendo um dinheirinho ali com alguma coisa, vindo esse dinheiro da mão de Deus diretamente, do além, e ao mesmo tempo fazendo dívida. A gente fez dívida nesse período. Dívidas que a gente paga até hoje, 7 anos depois que a gente passou por isso. Então eu passei por essa situação. E ali naquele ponto, no fundo do poço, eu estava realmente muito sem futuro, sem saber o que fazer. E aí eu me recusava a pedir ajuda, no sentido de buscar trabalho. Porra, tinha um monte de conhecimento, eu me recusava. E mais uma vez veio Deus dar um tapa na minha cara. Por quê? Em fevereiro do ano seguinte, ou seja, a gente começou a quebradeira, vou dizer ali, em junho, maio, junho do ano anterior. Fevereiro do ano seguinte, primeira oportunidade que apareceu foi para minha esposa. Ela foi convidada a fazer um trabalho que ela fazia antes. E em março apareceu a minha, contra a minha vontade, que foi. E aí o quê? O que a gente verifica aqui antes disso? Eu estava soberbo. Eu estava, desculpa a palavra, na merda. Estava sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma. Mas eu me recusava a buscar emprego. Eu estava soberbo, irresponsável, menino, imaturo. E eu assumo isso aqui. Mas por quê? Porque eu estava iludido ainda. Meus olhos estavam tão nessa coisa de ficar milionário, 6 em 7, que eu não conseguia enxergar fazer outras coisas. É tanto que quando apareceu essa oportunidade para mim de ser gerente de operações de uma grande empresa, e atuar com um time grande de operações de marketing, ou seja, de usar todo o meu conhecimento que eu adquiri. Apareceu para mim essa oportunidade. Fabrício, cara, quer ser nosso gerente de operações aqui? Você vai cuidar de toda essa parte do marketing aqui, estratégias, copy, fazer a coisa acontecer. Eu aceitei, mas eu ainda fui, putz, não era isso que eu queria, cara. Eu não queria trabalhar para ninguém, velho. Eu não queria trabalhar para ninguém. Ou seja, gente, a gente tem que ser humilde. Hoje, eu tenho outra maturidade, outra cabeça. Hoje eu sei que a gente não faz nada sozinho nessa vida, porque ainda que esteja aparentemente sozinho, existe alguém abrindo espaço no tabuleiro para a gente fazer nossas jogadas. Então, naquela época, soberba, orgulho, sabe? Que eu estava. Isso completamente errado, quase afundou mais ainda a nossa família. Então, o nosso reerguimento veio daí. Só que aí, eu continuei por um período, eu e minha esposa, com uma postura imatura frente ao dinheiro. A gente continuava acreditando, porque assim, eu voltei ganhando muito bem, minha esposa também voltou ganhando muito bem, e aí, claro, é tipo assim, dando linha para doido, né? Vai dar merda de novo. E pouco tempo depois a gente percebeu que a gente tava, tipo assim, não saía do lugar, patinando financeiramente, sem conseguir, sabe, ganhando bem, mas sem conseguir com dívida e acumulando e gastando mais do que ganhava. E demorou cerca de 1 ano e meio para a gente enxergar isso e tomar uma medida. Que foi aí quando eu entrei numa. Eu comprei uma assessoria financeira de uma pessoa específica em que eu ia ter um acompanhamento personalizado ali 6 meses. Carol, que inclusive virou minha amiga e é minha assessora financeira até hoje. A gente já tem aí uns 4 anos de caminhada junto. E com o trabalho dela, ela me ajudou a organizar as finanças da nossa casa. 6 meses depois, a gente já conseguia estar 0 a 0, ou seja, ganhando e gastando a mesma coisa. E depois desses 6 meses a gente conseguiu criar gordura, começar a fazer investimento e conseguimos voltar a realizar coisas, de fato, sair dessa zona de loucura. Mas o que eu quero trazer para vocês? Nesse período em que eu quebrei e a gente voltou e a gente continuou essa maluquice, gente, a nossa vida de casal virou uma baderna, um inferno. Em que sentido? Não é que a gente brigava, mas, cara, houve um esfriamento na nossa relação. Porque, claro,
A gente estava numa zona o tempo inteiro de risco. O tempo inteiro de não podemos comprar isso por causa daquilo, ganhando bem. E era isso que não. Como assim a gente está ganhando bem e a gente não está conseguindo? Aí a gente botava a culpa nas dívidas que tinha para pagar. Mas na verdade não era desorganização financeira, era falta de controle de impulso. Era falta de controle de impulso de compra, de coisas nesse sentido. E isso ruiu a nossa paz dentro de casa. E a gente vivia essa. Até que a gente começou a dar mais valor a buscar essa paz do que a ganhar mais dinheiro, foi que a coisa começou a voltar. Porque aí, se a paz era mais importante, o ponto não é se eu ganhar mais dinheiro, eu vou fazer mais dívida, eu vou gastar mais. Então a gente precisa buscar fazer o contrário, a paz, para que a gente consiga, quando ganhar mais, fazer isso. Foi o que nós fizemos. Reorganizamos as finanças. Depois que a gente reorganizou, eu diria que demorou um ano para a gente dar essa suspirada. Um ponto importante. Apesar disso tudo acontecendo, eu e minha esposa sempre mantivemos o diálogo. Sabe? Conversando sobre essas situações, sobre essas angústias, sobre o que a gente precisava fazer. A gente sempre manteve um diálogo. Cara, pô, esse mês eu pisei na bola, gastei demais aqui. Não, esse mês gastamos mais ali. Então a gente estava ali sempre nessa parceria de casal. Porque muita gente defende que, num caso como esse, o homem tem que carregar o fardo e se lascar sozinho e não levar para a esposa. E eu até concordo em algumas situações em que isso vai de fato abalar muito e que a esposa não tem a força suficiente para enfrentar isso conjunto com o cara. Só que, pessoalmente, eu acredito que é pior. Porque nós somos um só, a gente está casado, poxa. Como é que eu vou fingir uma situação, fingir que está tudo bem, fingir que nós estamos bem financeiramente para minha esposa? No caso específico, porque eu sou o cara que organiza, que olha para as finanças, que paga as contas, que faz a gestão do dinheiro da família, sabe? Como é que eu vou fingir, mentir para ela e dizer que não? Então, não tinha esse espaço. Era conversa, a gente conversava. Claro, em alguns momentos eu não chegava falando tudo, eu não chegava falando assim, estou preocupado porque o mês que vem. E normalmente acontecia isso, porra. Eu sabia que pro mês que vem ia faltar dinheiro para pagar as contas. E eu não chegava, eu não levava isso para ela. Eu buscava os ajustes aqui, não, peraí, vou fazer daqui para cá. Teve época que eu usava 3 cartões de crédito, um cada vencimento, e eu ficava fazendo esse estica e puxa de cartão. Aí eu tinha conta com juros, conta com limite sem juros em alguns dias, eu ficava fazendo esse estica e puxa, mas eu não levava esses detalhes para ela não se afetar. Agora, o grosso a gente começava, e eu acho que o casal precisa desse diálogo aberto. Poxa, como é que está acontecendo uma zona dessa na família financeira em que os dois têm uma participação, né? Os dois trabalham, os dois trazem dinheiro para dentro de casa, os dois gastam e o homem vai, não, eu vou carregar o fardo aqui sozinho. Não, eu carrego as preocupações, eu carrego os ajustes sozinho. Eu não levo para ela essas coisas. Eu no máximo falo, ó, vamos segurar tal. Era isso que eu fazia. Vamos segurar o gasto em tal área no mês que vem, pode ser? Pode ser. Era isso que eu fazia, mas eu não falava assim, não levava num tom lamurioso de reclamação, de porra, tá merda, ó, mês que vem não pode comprar isso, não pode comprar aquilo. Não. E aí, gente, esse é um aspecto. O outro aspecto mais sutil, cara, nessa época, foi a época que eu estive mais irritadiço na minha vida. Eu aprendi muito, porque olhando para trás hoje eu vejo que eu precisava ter tido mais autocontrole. Mas era uma época que eu explodia por tudo, eu estava estressado com todo mundo. É claro, eu estava de mal com o mundo. Por quê? Na minha cabeça imatura, eu achava que o mundo me devia alguma coisa e não eu que tinha que fazer alguma coisa para recuperar, sabe? Eu que tinha que gerar um valor para o mundo, para o mundo. Não, eu achava que. E aí isso vem muito da ideologia New Age que eu acompanhava, vem muito das maluquices de. Enfim, que eu não quero trazer aqui nesse vídeo, mas vem muito dessas loucuras. E cara, o mundo não deve nada, nem para mim, nem para você. Deus não deve nada. Quem disse que Deus tem que me dar uma vida boa, tranquila, com conforto, dando conforto para minha família? Aonde está escrito isso na Bíblia? Então quer dizer que a galera pobre significa que Deus abriu mão deles? Claro que não. Então, na época de São José, olha quem era São José, um carpinteiro que na hora do filho dele nascer, ele não tinha uma maternidade chique, último. Não, nasceu numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? É o lugar onde o boi come. Manger, em francês, que é comer. Manjedoura. Pô, Jesus nasceu lá.
Aí você acha mesmo que a gente tem que ter. Então não tem essa de que, cara, eu acho a maior. E eu falo hoje com propriedade, porque eu já fui afetado por esse tipo de pensamento, de teologia da prosperidade, e é uma droga, ela só afunda a gente pro fundo do poço. Porque parece que você é o desprestigiado no mundo. Por mais que você tenha tudo, vai parecer sempre que você é o desprestigiado. E o dinheiro ou qualquer bem nunca vai ser suficiente, porque a gente sempre vai estar ali. Então, cara, no fundo, a moral toda dessa história eu quebrei por conta de cabeça. E não era e era mindset. Eu preciso falar, mas não era por falta de conhecimento. Eu li esses livros tudo aí, né? Eles que, desculpa a palavra, que me lascaram, para não dizer outra. Ah, mente milionária, pai rico, pai pobre, pense em riqueza. Esses livros, eles me adoeceram e eles criaram a base que permitiram que tipo de situação acontecesse na minha vida e quando a vida interagia comigo eu não enxergava aquilo. Então eu estava sempre ali, pô, preciso resolver. Não, é isso aqui, o erro está em mim. Se eu não estou rico é porque o erro está em mim. Eu estou trabalhando honestamente ali. Mas se eu não estou ainda milionário é porque eu não estou mentalizando o suficiente. Eu já acreditei muito nisso. E aí, mas eu também não significa, gente, que eu não acredite, tá? Que a nossa mente influencia. Não, pelo contrário, eu tenho plena convicção de que ela influencia. Mas o grande problema é depositar todas as forças e as esperanças nisso. E em algum momento, em alguma medida, esse tipo de ideologia faz isso na gente, tá? Mas enfim, o ponto todo é, faltou mentalidade, mas no sentido da mentalidade madura, de homem, de pai de família, sabe? De entender que não era isso. E aí, aos poucos a gente foi resgatando, foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando e hoje eu continuo feliz trabalhando para os outros. Tive nesse período agência que teve sucesso em resultados, mas mesmo assim, hoje particularmente, neste momento, no dia de agora, eu entendo que o meu impulso empreendedor ele está relacionado com empreender dentro da minha própria carreira como funcionário que eu sou, que eu trabalho para os outros, e ao mesmo tempo é isso que eu faço aqui no Fortaleza Paterna, que é um empreendimento, embora ele não envolva eu estar aqui vendendo, não envolva eu trazer nada. É um empreendimento de eu estou jogando a minha força para construir algo. No caso aqui eu quero construir uma comunidade, quero ajudar homens e quero fazer uma série de outras coisas que não necessariamente é ter um negócio aqui, entende? Então, isso foi um ponto, eu espero que eu tenha resumido bem ali a história. Se você quiser que eu fale especificamente de algum detalhe mais, coloca aqui nos comentários, Fabrício, fala sobre isso, fala sobre aquilo, que aí vai ser o tema de algum outro vídeo que eu tenho para trazer aí. Tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Se você acha que ele pode ajudar alguém, encaminha, copia o link, manda setinha, manda para outra pessoa. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.